Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal do Casal Convida. E antes da gente começar o episódio de hoje, eu vou pedir pra você deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, manda pro seu amigo. Manda pro inimigo pra gente poder converter ele também, ele conhecer um pouco de Jesus, né? E hoje a gente tem um convidado aqui, o nome dele é Edson. Eu vou deixar ele se apresentar e ele veio trazer um pouco da história dele, né? Com Jesus, que sempre é o intuito nosso do canal, né? É levar o que Jesus faz nas vidas das pessoas para as pessoas entenderem, né, como que é o trabalho de Jesus nas nossas vidas, né? Pelos testemunhos dos convidados que a gente traz aqui. A gente ouviu o testemunho dele, né, amor? A gente ouviu o testemunho, foi top. A gente precisa compartilhar isso. É a primeira vez que ele está falando isso em rede, né? Ele comentou comigo que já teve convite, ele nunca quis participar e hoje Jesus tocou o coração dele para ele vir aqui. Glória a Deus. Ele é da Associação Adonep, né, Edson? Vou deixar você se apresentar. É, melhor. Obrigado. Alegria estar aqui com vocês. E realmente é uma novidade, né? Eu sou o Edson de Almeida Júnior, sou o segundo filho de 3 do pai, né? Nascemos em Volta Redonda. Hoje eu estou aqui morando em Tremembé, já fazem cerca de 35 anos. Já é do Vale. Já sou do Vale. Eu só não aprendi a falar errado. Porta, porteira. Por quê? Amor. E eu vim pra cá fazer engenharia, fiz a engenharia, fiquei aqui, trabalhei. Sou casado com a Nena. Nena é uma guerreira, Nena é fantástica, né? Ela toca as lojas com muita tenacidade, com maestria. Você tem uma empresa também, né? Nós temos uma empresa, nossas roupas, nossa marca, Body Joy Fitness. Tem Instagram? Tem. Aí, pessoal, é o mesmo. Tem Body Joy Fitness. Galera, seguir lá, prestigiar a loja do Edson lá também. Tá lá. A minha filha que se envolve nisso, eu tenho um filho de 32 anos, tatuador, mora lá em São Paulo, né? São Paulo. O trabalho dele é magnífico. Tá seguindo ele? Eu vi, É o Dinho underline Tatu 091. Segue ele lá também, que os trabalhos dele de show de bola. Surreal. O trabalho dele eu acho assim, fora. É fenomenal. A gente tá acompanhando os trabalhos dele. É outro nível, né? É. Inclusive, ele fez Belas Artes, né? Nossa, que legal. Ele fez faculdade de design. Que legal. Então, ele é um designer. Sim. Pela Belas Artes. Que legal. E é muito legal o trabalho dele. Também é motociclista. Eu vi lá. E nós fomos para Atacama, para o Chile, Argentina. Ele foi também, foi muito legal. E aqui eu tô morando lá em Tremembé. Que é uma Tremembé é delícia cidade também. tranquila também. Mira tem vontade de mudar pra lá. Tem vontade. Vamos embora. Não, estão com um pezinho lá já, né? Porque eles estão morando na Lá Gurilândia. me lembra Minas também. Então, Gurilândia é um pé de Tremembé. Ali, eu acho aquilo ali muito aconchegante. Muito. Se eu sair de Tremembé hoje, eu vou para algum lugar tipo Bichinho do Mato, porque é mais sossegado. Mas e Tremembé é gostoso, né? Tem aquela praça Tremembé ali que você passar ali, você vê que é um lugar tranquilo, né? Tremembé tem tudo, né? É. A gente tinha um dos patrocinadores nossos que iniciou com nós, era de Tremembé, né? A Maria Vegas. Então todo mês a gente tava lá, tava gravando alguma coisinha lá com ela. E Tremembé, você chega ali no centro, você vê que o ar é diferente. É um ar diferente, né? Muito aconchegante. E Edson, o que a gente sempre faz aqui, o clichê do programa. Pra dar um início. Pra gente dar um pontapé inicial, aí Jesus vai conduzindo a gente.
o seu relacionamento com o cristianismo, né? Você já vem de uma família que pais já eram cristãos, ou você passou alguma situação que te levou para a igreja? Qual que foi qual é, né, esse relacionamento seu aí, cara? Não, é assim, lá no início de tudo, a minha mãe, ela já era cristã. E meu pai não era nada envolvido, né? E eu fui até mais ou menos 12 anos, 15 anos, a minha mãe pegou na nossa mão e levou a gente para a igreja. Mas aí ali mais ou menos com 15 anos, eu não quis mais ir para a igreja. Fase da adolescência, né? Fase da adolescência. Aí eu não quis mais ir. E aí você parou de frequentar, aí adolescente, né? Aí começa, né? Aí pronto, aí eu fui atrás das coisas que me atraíram nesse mundo, né? E só com 27 anos de idade é que a ficha caiu, eu tive um encontro assim, um pouco fora do normal com a pessoa de Jesus Cristo. Foi muito louco. E esse período seu aí, dos 15 aos 22, como é que foi isso? Aí eu fui pra rua, eu me envolvi com droga. Eu fui no fundo do poço, né? Ali eu andava com a turminha lá da Boca Maldita, a turminha que varava a noite usando droga e vivia em volta da maconha, ali em Volta Redonda ali, né? Na época ainda era muito maconha, depois veio o pó, aí eu me afundei no pó também, eu já estava morando em Angra dos Reis. Angra dos Reis. Dizem que essas coisas se atraem, né? De repente eu comecei a me relacionar com um rapaz, que o rapaz era filho de um delegado lá do Rio de Janeiro, e quando eu soube da história do rapaz por andar com ele, era só droga também. E na época a história foi o seguinte: o pai dele arrumou um emprego para ele em Furnas. Foi o pai que arrumou. Enfiou o dedo lá e arrumou, porque já não aguentava mais o filho no Rio das aprontações dele, né? Porque a pessoa sai do mundo real, né? Sim. Ela vive em volta só de aprontação, né? Apronta e perde o controle, né? Você passa a ser um delinquente, né? Eu também usei droga dos 15 aos 23 anos também. A gente faz coisa que fora da normalidade, né? Fora daquilo que te leva para o seu bem-estar, ela só te afunda. E é um ciclo que parece que você fica preso, você não consegue sair de lá, né? Porque tudo, os relacionamentos que parece você que tudo tem, favorece, né? Tudo destrói. Tudo favorece pra ir. Tudo pra te destruir e você não consegue sair com suas forças. Foi o que te aconteceu? Foi o que me aconteceu. Eu não tinha forças pra sair daquele mundo ali. Sim. E esse carinha, aí eu me envolvi, nós começamos lá no Rio e tal, pegar o dinheiro que a gente ganhava. Eu também trabalhava nessa empresa. E eu ia junto com ele pro Rio, usava droga, cheirava muito, mas era assim, os meus sonhos, as expectativas, os relacionamentos, as pessoas que tinham valor de verdade para mim estavam cada vez mais longe. E eu me via cada vez mais entrando. A gente parece que não se importa com nada, né? Só com usar droga e. Pois é, ela te chama, né? Ela te arrasta, aliás, nem te chama mais, porque ela te arrasta, né? Você vê, você tá indo. E aí eu me envolvi ali, depois eu comecei a andar na rua também, assim, sem noção das coisas, sujo, não voltava para casa. Chegou a ponto de ficar 100% na rua. 100%, eu não digo 100% porque de vez em quando eu voltava lá para casa do meu pai, mas assim. E uma coisa que estava muito ruim é que eu
perdi totalmente o ânimo, totalmente o vigor. A minha mente não direcionava para nada, para nenhum propósito, nenhum alvo. Ficou vazia, né? Ficou vazio. Só enxergava a droga. Só A droga rouba os sonhos, né? rouba os sonhos. E era muita tristeza. Sim. Uma tristeza muito profunda. Isso estava me consumindo, sabe? Era muita tristeza. Aquela sensação de que a qualquer momento tudo ia acabar. Ia ter um fim, né? Ia ter um fim. Isso, eu estava com 25 anos, cara. Foram 10 anos, mais ou menos? 10 anos. Essa sensação que eu tinha também. Que tudo ia... Parecia que eu só queria que acabasse logo. Eu não aguentava mais. Não sabia o que fazia pra sair daquilo que eu tentava sair, não conseguia, porque todos os meus relacionamentos envolvia ali usar droga. Acaba com o ciclo de amizade, Sim. tá tudo nisso daí, né? Tá tudo ali. E outra parece coisa, que você só sabia fazer isso. não tinha um abençoado que desse a mão. Não. Estava sozinho. Quem poderia dar já não queria mais a sua. Já tinha desistido, né? Já tinha desistido. Tinha uma história lá de que as pessoas falavam as pessoas, os tios, né, alguns amigos do meu pai que estavam juntos, e na rua eles olhavam e diziam mesmo, seu malandro, sem vergonha, né? Teve uma entrevista que eu dei que o meu pai falou que chegou uma época que ele me via, que eu ficava muito trancado no quarto, né? Depressiva, né? Só saía de casa pra usar droga. Ele chegou um dia a pensar que conversando com Deus assim, pra Deus me levar, porque ele não aguentava mais viver sofrendo e não sabia o que fazer. Porque o pai e a mãe acabam ficando, e né? vendo meu sofrimento e vendo com as mãos atadas, sofrendo, né? que ele não aguentava mais me ver sofrer daquele jeito e não sabia o que fazer pra tentar me ajudar. O meu pai já praticamente mandou embora de casa, né? Ele, coitado, não teve também estrutura para... Não estava preparado para a situação também, né? A minha mãe, ela dizia assim, eu não gerei filho para ser isso aí. Aí, nisso, aproveitando o gancho, ela se juntou com outras senhoras e ela toda semana, durante 2 anos, ela e essas outras senhoras foi se formando um grupo, oravam por mim e os outros filhos. Caramba. Juntou as mães para interceder nos filhos. As mães para interceder. 2 anos. E não foi só na nossa igreja. A mãe nunca desiste, né? A mãe não desiste. Nunca desiste. E a mãe sabia o caminho que ia resolver, né? Ela sabia, porque ela se aproximou de Deus e se revelou para ela. Porque, né, hoje em dia eu tenho entendimento, a gente precisa procurar a Deus e ele então se achega também e se mostra quem ele é. É o prazer dele se revelar para os seus filhos, aqueles que esperam nele. É ter o relacionamento, né? Ele quer o É relacionamento. que o adolescente é muito intenso, ele acha que sabe de tudo, né? Aí ele o adolescente é um bicho não louco, tem né? fé. Ele acha que ele sabe de tudo. E aí a mãe entrou nessa uma aí, e ela ia tudo quanto é canto, e levava minha foto, e pedia, olha pelo meu filho, ele está nas drogas, ele está morrendo, e realmente eu estava morrendo. Você tinha esse sentimento? Eu tinha esse tinha sentimento de que aquilo ia a qualquer momento acabar. Eu não podia andar em lugar nenhum que se a polícia me visse, algum policial, ele já vinha, Já estava marcado. e Já. me cercava e me vasculhava todo. E em alguns lugares eu podia ir, que juntava 3, 4 lá, pulava em cima e me dava de pau, e eu tinha que ser muito valente, muito liso, né? Porque era desse jeito. O sentimento que eu tinha de que eu ia morrer durante quando eu tava usando a droga. Eu achava que eu ia morrer a qualquer momento. Eu tava usando tanto que eu achava que... Eu senti, nossa, eu vou morrer desse jeito.
Não, eu era. A situação em si que eu toda, né? encontrava estava terrível. Meus irmãos não queriam conversa comigo. Acabou a família, né? Acabou, cara, o som. Pô, olha só, meu pai morava na praia, tinha barco, cara. Eu não podia nem chegar perto do meu pai, quanto mais do barco dele. A família tinha condição financeira boa. Tinha alguma, não é aquela coisa, mas meu pai era bem Vivia bem. né? Minha mãe também trabalhava muito no INPS, então sempre nos proporcionaram uma vida digna, Sim. né? Não regalia, mas digna. E aí, nessa história, eu estava em Angra, morando lá, e aí um grupo de jovens de uma igreja batista foi lá em Angra dos Reis para fazer um contato comigo. E eram jovens muito bonitos, mas menina bonita. Foram atrás de você. Foram atrás e foram lá para... Mas eu não queria assunto com aquela gente. Só que aquelas meninas me chamaram a atenção. Elas eram muito bonitas. Nossa, Bem cuidado. bem cuidadas, cheirosas. Você tá acostumado a ver na rua, né? Não, nem via mais. Passava dentro do carro assim, você só via o cabelinho passando. E aí aquilo me chamou a atenção, você acredita, cara? Os meninos não, que tinham uns lá que jogavam peteca lá, eu achei aquilo muito esquisito, né? Acho meio estranho a peteca, né? Hoje eu acho que eu brincaria com aquilo, assim, numa boa, né? Mas na época me pareceu meio estranho. E aí eles me chamaram para ir para um retiro de carnaval. Não, vamos para o retiro de carnaval, vai ser legal, vai ser legal. Vai ser num sítio lá em Bananal. Aí, cara, por mim só, eu decidi ir. Porque eu já estava no propósito de sair daquela vida. E eu Você queria mudar. Sozinho. Ia dar certo, né? E tinha um agravante, cara. Eu era muito gago. Então, além disso, eu não me relacionava. Eu tinha uma dificuldade monstruosa de me relacionar. Só com quem já muito próximo já se achegava, fazia amizade. Cara, era terrível isso. Era terrível, porque eu não me relacionava. Então, tudo meu era na base da agressividade. Então, qualquer bronca, não tinha conversa. Eu não tinha fala, cara. Então, não tinha conversa. E tem uma história legal desse retiro, né? Tem. Da decisão de ir, né? Tem, você já ouviu, né? Eu sei que eu, com essa dificuldade, eu evitava as pessoas à minha volta. E era mais difícil ter ajuda, né? É muito mais. Eu me isolava muito. E, nossa, eu fiz tanta loucura, rapaz, sozinho, pegava a bicicleta, depois eu arrumei um barquinho a remo, um caiaque, eu literalmente saía para as ilhas, ficava lá, voltava 2 dias depois, usando droga. Um dia eu peguei o barquinho, fui até em Paraty, remei um dia mais meio-dia, dormi lá, voltei, porque era sempre sozinho. Porque eu não tinha prazer em me relacionar. Eu não falava, cara. Além disso, mais difícil quando ainda, as pessoas debochavam de mim, aquilo explodia dentro de mim. Uma ira, né? Ou eu avançava, ou eu virava as costas e ia embora, cara. Porque eu não tinha palavras. Eu nunca fui um homem de palavra. Sempre de atitude. Isso aí foi um grande agravante para complicar o quadro, né? Então, eu com 26 anos, eu não falava com as pessoas. Eu não procurava as pessoas. Aí esses caras foram me chamaram para ir lá no sítio. E eu com muita dificuldade fui. E no meio desse trajeto, aliás, antes disso, eu tinha olhado para uma montanha lá, eu estava no meio do mato, ali em Angra dos Reis, fazendo uma trilha,
E eu fiz uma oração séria, né? Pela, assim, primeira vez, aquela que sai lá do fundo da alma mesmo, né? Aquela do coração, né? Aquela que você clama mesmo, que eu não tinha para quem recorrer mais. Eu não tinha, meu pai não podia me ajudar, eu não queria assunto comigo. A minha mãe também, coitada, ela trabalhava de noite. E pastor de igreja não ia resolver meu problema. Padre, médico, ninguém tinha condição. Porque aquela gagueira muito acentuada, aquele nervosismo todo, aquela droga que não me largava. Ela não larga a gente, cara. Ela agarra no ser. Parece que só tem aquilo, né? Dizem que droga é um espírito maligno, né? Bom. Aí eu tinha feito, eu olhei para uma pedra que tem lá em Ana e falei, meu Deus, se o Senhor existe mesmo, me tira dessa vida. Se essa história de Jesus é mesmo real, que ele morreu lá na cruz, né? Que a gente sabe, Sim, todo mundo fala isso, né? Se isso é real mesmo, se o Senhor morreu e ressuscitou para nos salvar, me salva dessa história, muda a minha vida. Ah, chorei, sozinho. Chorei, derramei, cara. Lá no meio do mato. Aí veio o pessoal. Vai lá para casa, as meninas. Elas foram e tal. E eu fui naquele retiro. Quando eu chego lá no retiro e entrei, eu fui sozinho, cara. Peguei a minha mochila e fui. Que legal que você teve coragem de ir sozinho. Eu era um ser meio... Você estava acostumado já, né? Você estava acostumado. Era só você e ponto. Eu tinha uma mochila azul, toda decorada, e joguei nas costas. Foi. Eu sei que eu entrei no sítio que eu vejo lá embaixo, assim, da porteira, mais uns 100 metros. As meninas jogando vôlei. Só que eu era uma ovelha negra no meio delas, até um jeito de ser. Mas o tratamento, você sentia que elas estavam diferentes ou não? Não dava muita ideia, não. Só que a história, né? Elas ficavam pra lá, mas, né, naquela agradabilidade de uma pessoa normal, mas não ficava de muita história, não. E nem os meninos sabiam. Sabia do contexto, né? Sabiam mais ou menos. Sim. Mas a fundo mesmo ninguém sabia, porque era terrível, cara. Era matar ou morrer, sabe? E aí, quando eu vejo elas, eu fui e tal, me sentindo assim, um peixe fora do lugar, ouvindo as vozes para me mandar embora, cara. Aí começa a briga espiritual, a guerra. Uma luta, né? Começa a guerra. Literalmente, né, Marcos? É uma luta. Eu tava vindo pra cá falando isso pra Mirella. E é diário, cara. Hoje eu saí da academia e eu tive muito problema com questão de dinheiro. De ter o dinheiro tá na conta e já ficar preocupando com o outro mês, se vai entrar, se vai vir. Eu era muito sim. Então, uma brechinha que eu dou hoje de manhã, eu entrei no carro, começou. Putz, vai ter conta mês que vem? Será que é isso? Será que eu falei, Deus, para. Não aceito isso mais na minha vida. Eu sei que o senhor está cuidando, eu sei que o senhor está provendo, o senhor está fazendo. Eu não aceito, repreendo. Falei para ela agora. Então, ele fica ali, né? É uma questão de se reeducar, né? De se reposicionar todo dia. Onde é que você está? Né? Qual mundo você vive? Não, eu vivo na dependência de Deus. Ele é meu garantidor nessa terra. Ele me comprou o sangue dele na cruz. Isso é uma realidade. Sim. Às vezes as pessoas acham que isso é... Pela mente normal, você não entende isso, né? Não dá para entender. Agora, quando você começa a viver a realidade de Deus, Jesus, Espírito Santo, Bíblia, cara, é bom demais. Faz assim, né? Nossa, é bom demais. Abre um leque absurdo, né? E a tranquilidade reina, né? Eu espero poder fazer isso mais claro aqui, porque isso é fantástico, cara. É a segurança que o Evangelho nos dá, essa realidade que nós somos filhos de um Deus vivo que está aí presente. É que para muitas pessoas isso é um negócio muito distante, né? E a gente vive tão próximo todo dia. Porque quer entender com a mente humana. A mente humana você entende matemática, integral, física quântica e tal, né? Mas
coisa de Deus você não entende com a mente humana, Não. você entende com o coração, com a experiência. Sim. Aí nesse dia lá que eu entrei, quando foi à noite, os jovens estavam lá, os meninos da igreja, cantando lá no canto, lá era um salão bonito, grande. E eu vi que tinha começado uma celebração, um culto, né? E eu sabia mais ou menos que lá no passado, com Você frequentou, né, com a sua mãe, eu né? cheguei aí a um ou outro retiro desse. Né? Era ainda jovenzinho, mas eu tinha uma ideia do que era. Quando eu entrei no salão, cara, barbudo, cabeludo, cara, tomei um banho, a minha mãe estava lá, eu não podia me aproximar muito da minha mãe, que até porque meus irmãos ficavam meio assim, porque eu era agressivo com a minha mãe. Olha que Não sabia se comportar. Mas era a droga, amor, não era ele em si. Era a droga que deixa revoltado, é a né? consequência da Sim. é a revolta que tá na Eu também cabeça. era muito. É, né? Aí chegou uma senhora negra, forte pra caramba, os seios bem grandes, Caras do coque. aquelas do corte, saia aqui embaixo. Ela chegou e me abraçou, Dona Maria Moura. Depois eu fiquei muito amigo dela. Ela só me abraçou, foi a única pessoa que chegou a menos de 2 metros de mim até o Até aquele momento. ali naquele lugar. E tinha bastante gente, né? Tinha, Foi o único que teve 80 coragem. pessoas. E eu não sabia, mas tá todo mundo de muito dedo comigo, né? Porque sabia da história do filho da Dona Terezinha, né? E aí ela chegou e me abraçou, assim, meio de lado, assim, sabe? Quem abraça assim, de lado, e aí, companheiro, sabe? Aí eu olhei pra ela assim, cara, fiquei com uma vontade Saí de correndo. sair fora, sair correndo, me deixa, né? As vozes falavam no meu ouvido, cara, sai daí, vai embora. Terrível, cara. E pra você ver como Jesus age, né? Logo de cara ela já quebrou uma barreira enorme. Você não queria se relacionar com ninguém. E chega Na hora que você via, você estava no braço da mulher. brasa da Maria enfiada assim entre os seios dela e o braço dela, porque ela era da minha altura, cara. E ela negra mesmo, cara. O som batia, ficava até azulona. Aí ela me abraçou, mas não falava nada. Aí ela foi, aí eu fui tentando assim, sabe, Escapar. sair fora, escapar. Ela não me largou, cara. A gente foi indo até a outra parede. Você acredita, cara? Eu bati na outra parede. E os meninos tocando. Louvor a Deus. Música gospel, sabe? Maior som envolvente lá, né? Eu sei que a Dona Maria, sem falar nada, cara, eu cheguei e abracei ela de frente agora. Aí você soltou. Aí eu abracei, cara, eu falei, eu quero isso, porque dela saía A energia, pode como se dizer, fosse uma energia pra gente Só entender melhor, né? entender melhor, né? Saiu uma coisa muito gostosa dela. Você estava Dá se vontade sentindo amado, né? Dá vontade de morar no abraço, né? As pessoas assim. Você falou tudo. Morar no abraço. Morar naquele Não quero abraço. mais sair daqui. Não quero sair mais daqui, cara. E eu me senti um nenenzinho no colo da mãe, cara. Foi a sensação que eu tava tendo. Dizem que eu chorava de uivar, cara. Ó, que você abraçou ela de frente e liberou tudo. Cara, eu chorava. Eu vou falar aqui, cara. Porque, de repente, eu estava com 2 mãos me agarrando e eu estava vendo eu e ela lá embaixo e tinha alguém na minha frente com poder extraordinário. Eu não via fisionomia, eu via assim um cabelo que parecia uma cachoeira. E algo me falava assim, Júnior, ame. Falei 2 vezes. Ame. E
E eu olhava eu lá embaixo, abraçado, e ele só falou isso e me deu a entender assim, ame também, né? Ame, ou seja, ame. E chegou no final dessa experiência, eu sabia que era Jesus. E ele disse, eu sou seu amigo. Aquilo me desmontou, eu sou seu amigo. Porque eu não tinha amigo. Vivia sozinho, né? Cara. Os meus irmãos, eu não tive a oportunidade de ser amigo deles, dormia no meu quarto, mas não era. Um seguiu o rumo dele, o outro era mais novo, tivemos muito problema de relacionamento. Meu pai, cara, o mesmo nome meu, eu amava meu pai. Meu pai não dava ideia, cara, ele vivia a vida dele. Com aquela história toda, ele não se relacionou bem. A minha mãe também não tinha, mas na rua eu tinha um conhecido ou outro. Eu sei que no que eu dei conta daquela história toda, estava eu e a Dona Maria aos prantos, chorando. Tinha algumas pessoas que caíram no chão lá, ficaram lá chorando também. Enfim, houve ali um mover dos céus na terra. Para que entendamos bem o que aconteceu, igual o abraço, eu quero morar ali, né? A energia. Tinha um movimento ali dos céus, sabe? Limpando tudo, né? Tudo, cara. E eu, quando eu dei conta, eu tinha a sensação que eu estava levitando. Aí eu olhava pro chão, meu pé estava no chão, mas eu estava fresquinho, cara, um frescor, assim, fora do... Leve. Sabe aquela paz que foge do entendimento, você não sabe o que está acontecendo de tão fresco. Não consegue nem entender, né? E tudo no lugar. Um alívio, né? Um alívio, exatamente, um alívio. Imagina um alívio. Uma vez eu tinha um Gol, aliás, o Gol era da família, era aqueles Gol GT lá atrás. E andava muito. Aí eu entrei numa curva, descendo a serra, ele rodou para um lado, virei para o outro, ele rodou para o outro. Eu vi a pirambeira, daqui a pouquinho ele rodou para o outro e eu dei um grito, Jesus! O carro parou na mesma hora. Eu dei um alívio, cara. Que era muito tenso, era Sim. como eu vivia muito tenso. Olha, ia bater, cair na pirambeira. E Jesus veio naquele momento como que um movimento dos céus ali na terra e me arrancou daquele lugar que eu estava, sabe? Puxou. Era outra pessoa. Eu estava tão fresco, tão assim. Você nasceu que de eu novo não tava ali já. entendendo. Hoje eu sei que foi um novo nascimento. Nasceu de novo ali. Tudo era novo, cara. Atrás dava ali um monte de consequências, né? Muitas consequências, muitas, que até hoje nós estamos alinhando isso aí. E no outro dia eu acordei, cara, sinceramente desnorteado. Assim, de tão fresco que eu estava, de tão legal que estava, eu falei, puxa, Não quero mais sair daqui. quero sair daqui. Aí eu chamei meu irmão e Zé Ambel, mais velho, falei, Ambel, o que aconteceu, cara? Cadê aquele homem que foi lá e arrancou tudo de mim e fez assim? Então, aí ele Caiu a ficha dele caiu também. a ficha e procurou entender, trocamos algumas palavras, eu falei, cadê ele? Ele falou, Júnior, você teve uma experiência com Jesus. Eu falei, e cadê ele? Ele falou, bom. Nunca vou explicar agora, né? Não, nós vamos te ensinar, fica com a gente na igreja. E olha que isso é legal, quebrou a barreira com o irmão. Aí chamou a família pra perto de novo, né? Aí, nisso, eu só perguntava, cadê ele que eu quero falar com ele?
Mas você achou que que ele tava ali mesmo, assim, Eu em quero falar pessoa, com ele, assim? cadê ele? Que agora eu tô melhor que eu estava ontem. Eu tô legal, eu quero falar com ele. Ele, não, nós vamos te ensinar a falar com Jesus através da fé na Bíblia. A compreensão da Bíblia. Né? Que Deus nos chama para compreender, para entender ele. Sim. Ele nos chama para a gente entender ele. Ontem mesmo eu estava lendo exatamente isso aqui, ó. Olha só que coisa tremenda. Olha aqui, ó. Ele fala aqui que nós devemos nos gloriar em conhecer e compreender a Deus e conhecê-lo. Porque quando eu o conheço, eu passo a levar a vida que ele projetou para nós. Você deixa ele agir o que ele precisa. É homem se relacionando com Deus. E Deus cuidando do homem. Que é a grande proposta do Evangelho. Então ele se alegra quando eu e você procuramos ele para conhecer a ele e compreender ele. Aí você entra no mundo dele, entra no nível dele, das coisas como acontecem. Aí os mover começam a aí as acontecer. Coisas fluem, você já não é mais órfão nessa terra, você tem um pai que cuida de você, cara, que supre as suas necessidades, as suas deficiências, as suas incapacidades. Eu tinha uma incapacidade muito grande, eu não falava, cara. É uma incapacidade. Só alguém com poder para mudar essa capacidade, que não é homem nenhum, não é ciência nenhuma, não é pílula nenhuma, não é métodos e processos nenhum, não é nenhum coach faz isso, nenhum político aí. Tem coisas que é só ele. É só ele ter esse poder. E foi o que tinha me acontecido. Eu sei que eu fui jogar peteca com os meninos. Acabou todo o Você problema. entendeu a felicidade, a inocência deles, né? Não, aí agora é um processo. Né? Mas eu sei que eu tava lá, eu tava alegrinho. Tava feliz porque tava... Só sei que aí passou os dias de vir embora, eu não quis ir embora, eu fiquei lá mais uns dias, eu perguntava por que não, eu quero falar com ele. Aí, não, deixa ele, que o negócio deixa Vai ele. entender, Aí eu voltei para casa da minha mãe, fiquei apaixonado por ela, pedi perdão para ela, procurei outras pessoas também. Voltei a morar com a minha mãe em Volta Redonda, que eu estava em Andrés do meu pai, lá. E aí eu fui para aquela igreja, comecei a me relacionar. Igreja, cara, é tudo de bom. É o lugar onde Deus se preparou para estar cuidando de nós, cara. É na igreja. Comunhão, né? É junto das outras pessoas. Sim. Aí Os eu testemunhos que fazem você acreditar que você também vai conseguir passar por aquilo. Aí eu voltei e tudo. Um dia lá eu virei para minha mãe, me lembro, foi embaixo de uma árvore, na frente do prédio. Né? Virei para minha mãe e falei, mãe, eu tenho vontade de ser engenheiro. Ela falou, filho, bora lá, a mãe vai te ajudar. Eu não falei para vocês, né? Com cerca de 5 anos eu comecei a ser muito gago. E a minha mãe sempre dizia que de um dia para o outro eu passei a ser gago. Eu não nasci. Não nasceu gago. Né? Teve um períodozinho ali que eu falava direitinho. Aí houve um momento que eu passei a ser muito gago. E essa situação, ela piorou muito depois da maturidade. E nessa época, eu entrei em uma busca até os 38 anos para eu me
curar dessa gagueira. E deve ter te atrapalhado muito, né, no processo todo também, né? Era muito severa. Hoje eu dou uma ou outra rateadinha, mas entra num contexto de normalidade. Sim, até, porque muitos são assim. Então, não é uma coisa severa. Eu me falava, Travava, não. travava tudo. Então, ou eu me afastava ou eu partia pro braço. Não tinha conversa. Não tinha conversa. E eu ia pro braço mesmo, era fortinho, cara. Eu sei que aí a mãe me ajudou, eu entrei para a faculdade. Foi fazer engenharia. Fiz engenharia em Vassouras, depois eu arrumei um emprego, fui trabalhar, morei com a minha tia. E um dia me apresentaram um barco lá em Manaus, da Jocum. Eu estava com 26 para 27 anos, já tinha 1 ano e meio de engenharia, que era por semestre, estavam indo bem, dava muito aquela sede de aprender. Tinha voltado a viver de novo, né? Trabalhando. Ver minha namorada. Meu pai tinha um Volkswagen lá, eu usava um Fusquinha. Depois o ladrão veio, roubou. Teve uma greve lá do PT em Barra Mansa, que cheio de gente do PT. Eles roubaram tudo que é Tudo que tinha e limparam. Foi limpando, já desde aquela época. E aí, eu fui para aquele barco lá em Manaus, Jocum, fui ser jocumeiro. A minha mãe, ela me apoiou, mandava uma grana e eu fui ser voluntário da Jocum em Manaus. É um missionário, né? Sim. Inicial, né? Sim. E ali eu tive muitas experiências. Muitas. Uma delas... E nessa fase você parou a engenharia? Aí eu tranquei Parou? a matrícula. Lá em Vassouras. Perto de Barra do Piraí. Um dia eu estava me sentindo muito sozinho. Eu escrevi uma carta para Deus pedindo uma esposa. Mas eu fiz alguns pedidos especiais ali, né? Como... Foi detalhando. Exatamente. Detalhei tudo, né? Eu era um desenhista, detalhista na época, que é o cara que justamente faz as vistas dos detalhes das peças. Aí eu fui detalhando, boa palavra, assim. Guardei a carta, apresentei a Deus em oração, falei, tá aqui. E vim embora, cara. Aí meu tempo lá acabou, eu vim, cheguei em Volta Redonda e falei, e agora? O que eu vou fazer, né? Eu preciso voltar para a faculdade. A minha mãe estava no Já estava apavorando, né? já. Aí eu arrumei um amiguinho que... Não, eu já tinha ele como amiguinho, que estava aqui em Taubaté. O André, né? Morava aqui já. Já morava aqui, já estava na faculdade, já dava aula, já estava com a vida organizada aqui, morava numa república. Aí falou, Júnior, por que você não vai para Unital, lá em Taubaté? A Unital era Unital, Sim, né? Tinha engenharia, engenharia para lá, engenharia para cá, né? Medicina, era forte a Unital. Aquele movimento na rua de aluno à noite, de dia. Hoje parece que não está mais assim, né? Estragaram bem a faculdade. Parece que... Perdeu o brilho que tinha, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que ser rápido, né? Não, pode tocar. continuar. Aí, cara, quando eu cheguei em Taubaté cedo, peguei um ônibus lá, às 7 horas da manhã, cheguei aqui, fomos almoçar, fizemos um rango ali na República. Só que tinha 2 carinhas lá, que é aqui no interior aqui. E depois do almoço, um deles virou para mim e falou assim, aí Edson, vamos ali no Orelhão telefonar? Eu falei, vamos. Rapaz... Tinha acabado de chegar, né? Eu tinha acabado de chegar, era 10 horas da manhã, eu cheguei, fizemos um rango, E foi com o cara deitamos um pouquinho, não deu meia hora, ele falou, vamos ali comigo. Na esquina, cara. Em frente à casa de custódia.
Ali Bem na tem uma porta, né? padaria ali. Tem, na esquina. Em frente tinha um orelhão. Aliás, aquele do posto. Era ali no posto. Sim, Era isso no mesmo. Posto S. Pô, bem na esquina ali. Aí eu fiquei de canto assim no carro, esperando o cara Ligar. ligar. E eu tô vendo ele falando lá, e eu de canto assim. Aí olhar pro relógio, vendo os movimentos, primeiro dia ali, daqui a pouquinho chegou a polícia e um carro da Telefônica, Caramba. antigamente. E já chegou um camburão. Chegou e cercou. Já fechou tudo ali. Desceu 3 polícias e 2 caras da Telefônica e fechou e segurou ele e chegou em mim. Nossa. Quando ele chegou em mim, assim, 2 metrinhos, 1 metrinho assim, ele falou, e você? Eu falei, não, eu tô com ele, a gente tá na República ali, gaguejando muito forte, aí já Grudou você também. grudou assim e jogou no camburão. Nossa. Eu falei, o que houve? O que aconteceu, cara? Falei, fique quieto, fale com o delegado. Chegou bem em Taubaté. Primeiro dia, mal cheguei, nunca tinha sido preso, nem no passado com aquela história. Nem na bagunça toda eu foi tinha preso. levado em quadro, mas nunca tinha sido preso. Sentei lá, aí o delegado me chamou, que eles falam, eu dei meu depoimento, o outro, deu pro delegado, o delegado me chamou. Falou, escuta, moço, você vai ser a testemunha contra ele. Se não quiser, você é arrolado um processo. Você vai preso também. Vai entrar no meio da bagunça já junto. estava entendendo o que estava acontecendo. Ele tinha feito um dispositivo e enfiava lá no orelhão e falava à vontade. Nossa. Só que não era só ele. Era ele e vários outros alunos daquele curso computação. Para desenvolver o negócio, estava usando o telefone de graça. Usou a faculdade pra fazer coisa errada. Era uma galera que estava fazendo aquilo. Então, a Telefônica Rastreou. Olha. botou rastreio em tudo quanto é Safado. canto e ficou em cima da história. E eu Não sabendo nada que tava não sabendo acontecendo. nada que é de gaiata. Aí eu voltei da delegacia a pé, sem saber onde é que era. Nem não sabia onde estava. Não sabia. Eu sei que tinha casa de custódia. Era Tinha que referente. chegar lá. Aí eu vim a pé, lá da faculdade. Moço, onde é que é a casa de custódia? Ah, você vai assim, tá longe. Aí eu fui andando à noite, né? Que eu passei o dia lá. E foi o primeiro dia que eu cheguei aqui. Já tomou um susto já. Então, batei. Eu só trouxe uma bolsinha, uma havaiana, uma calça, um short. Nunca mais voltou sozinho. embora? Nunca mais voltei embora. Hoje, uma bolsinha não leva o que nós temos aí, né? Construiu a vida toda pra cá, né? E nisso, eu fui, me matriculei. E um dia eu tô no meu emprego, comprei uma motocicleta, uma Honda, e eu fui morar em outra pensão. Uma pensão onde as pessoas eram todas cristãs. Eu falei, eu vou para lá então. E um dia, ali na Independência, Major Acácio, e eu ligando a moto cedinho para ir trabalhar, antes das 7, tinha muita neblina. Neblina fechada. Aonde eu estava com a moto, tinha mais ou menos 20 metros do portão. E passou uma menina e me chamou muita atenção porque ela passou desfilando. Só que ela olhou para mim e eu estava ligando a moto. Eu falei, ela passou, aquilo mexeu comigo, né? Eu fiquei vidrado na menininha, mas ela passou só aquele trechinho que você rapidinho. vê do portão, né? Passou Só um e desceu. pedacinho. Eu falei, olha. Aí eu fui lá, olhei para baixo assim, não vi mais ela, muita neblina, já estava lá embaixo. Falei, caramba, eu fiquei com a menina na cabeça. Passou uns dias, quando eu chego do serviço, ela está 2 casas na frente. Era ela. Aí ela me deu um Tchauzinho. tchauzinho.
Eu fui e dei outro. Entrei pra dentro, tomei meu banho, mas aí Pensando nela. pensando nela, né, cara? Não, tirei a menina da cabeça. O outro dia ela passou de novo cedo e à tarde tava lá. Eu falei, essa menina... Ela era de República também? Não, ela residia ali, nasceu ali. Aí eu falei, eu vou ter que ir lá, né, cara? Não tem jeito. Mas tímido, cara. Tímido, pensa num cara que não chegava, cara. Só que para isso, eu era mais atrevidinho. Você soltava mais. Sempre fui assim. Mas mesmo assim, era muito tímido. Aí eu fui lá, me relacionei e tal. Aí eu percebi que ela já sabia tudo a meu respeito. Já tinha pesquisado tudo já. Sabia tudo. A mulher, quando se interessa, já começa a saber tudo, quer saber tudo já. Né, Mirella? Né, Mirella? Eu acho que não. Cadê a Cris? Aí, cara, pra gente ser mais... Pede pra Cris fazer uma aguinha pra nós. Cris, você não traz mais um pouquinho de água pra ele, por favor? Ah, tá lá atrás. Eu sei que passou uns dias, eu fui lá conversando, apresentando. Conversinha vai, conversa vai. Passou mais uma vez, duas, três. Até que um dia ela me chamou pra entrar, tomar um café. Aí eu falei, que você me ajudasse com matemática e tal, isso aqui. Matemática é o forte do engenheiro, né? Eu falei, tranquilo, vamos lá. E nisso, ela botou um café. E daqui a pouquinho tive a sensação que tinha um gato roçando a minha perna, que eu tava de short, bermuda. Eu tinha aquela sensação que o gato passa e... Aquela esfregada na perna. Nítida sensação, falei, caramba. Aí eu... Daqui a pouquinho, de novo, cara, eu falei, nossa, tem um gato aqui. Fiz assim com a toalha, eu olhei, não era gato não, era a perninha dela. Agora já era, né? E eu ali, naquela história toda, ela ali, a irmã dela ali, e ela olhou para mim e deu um sorriso. E aí, vai me dar as aulas de matemática? Eu falei, cara, onde é que eu vou amarrar minha égua, né? Porque eu já sabia que ela tinha 15 anos. Só que eu tinha 27. Nossa. Eu já estava ficando estressado. Aí nisso o pai dela veio, o pai dela era um militar. Nossa. E ele entrou fardado, que eu olhei para aquilo, eu tinha um outro agravante. Além da gagueira e nervosismo, no nervosismo, nessa história de não me relacionar, de não ter palavras, entrava em erupção um vulcão que me deixava descontrolado toda vez que eu estava sendo nessa situação de... Qual é a palavra? Pressão, né? Pressão. Uma situação de pressão. Cara, eu fiquei descontrolado, eu saí, eu vazei fora dali. Só sei que no final da história eu dei aula de matemática para ela, o pai dela ficou meu amigo, depois a minha mãe ficou muito amiguinha dela, minha mãe adorou ela e minha mãe se entendiam muito bem. Minha mãe falava que era a filha que ela não teve, cara. Valeu, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Curte, compartilha no canal. Todo mês só se inscreve no canal, pra mim tá fácil. Canal. Galera, se você tá gostando, curte, comenta, compartilha. E se inscreve no canal aí. O melhor custo-benefício em produtos de limpeza da região você encontra na Ecoville. São todos os produtos extremamente cheirosos e super concentrados, que devem ser diluídos em água, garantindo o máximo rendimento. Além de encontrar tudo o que você precisa para manter a sua casa limpa, como essas lixeiras feitas com material especial para não estragar com sol e chuva. Aqui na Ecoville, com certeza você vai encontrar o melhor produto que se encaixa na sua necessidade, com garantia e qualidade. Qualidade e sabor são prioridades aqui na Rock Point. Se você está procurando a melhor hamburgueria da cidade, acabou de encontrar. Apenas os melhores ingredientes, preparados com todo o carinho do mundo, com opções para todos os gostos, dos clássicos aos mais ousados. Com certeza a Rock Point tem um lanche ideal para você.
além de uma variedade de bebidas para acompanhar esse momento incrível que vai te deixar com água na boca. Lanches super bem recheados que vão te causar sensações indescritivelmente boas. Na Rock Point você também vai encontrar uma série de sobremesas sem iguais. Tudo isso em um ambiente super aconchegante e mega confortável. Corre para conhecer a Rock Point. O grande propósito da BeOne é ajudar pessoas a alcançarem um novo estilo de vida, fornecendo suplementos de qualidade e proporcionando saúde e bem-estar. O principal objetivo é entregar uma suplementação equilibrada e saudável, promovendo maior disposição física, entregar melhorias na qualidade do sono e saúde mental. Com esse propósito, a BeOne desenvolveu suplementos alimentares com base em ativos inovadores e de altíssima qualidade, oferecendo aos seus clientes melhorias visíveis em seu dia a dia. A BeOne é uma empresa sólida que investiu muito em estudos, desenvolvimento de pesquisas e tecnologias inovadoras, com pesquisadores atuantes que buscam incessantemente na ciência ativos que melhoram a qualidade da vida humana. A sua saúde é o propósito da BeOne. Então, aí eu tava falando antes da minha mãe, né? Elas ficaram amiguinhas e ela tinha perdido a mãe há Pouco tempo. 3, 4 meses atrás. Ixi, já Esse início aí, sua né? mãe, ela já abraçou como mãe dela Minha também. mãe abraçou ela, foram amigas pra valer mesmo. Mãe e filha. Foi a filha que a minha mãe não teve. E ela ainda desfrutou muito da minha mãe. Né? Muito mesmo. Minha mãe ligava para ela, vinha aqui, buscava ela e levava para Angra para passar uma semana lá. Legal. com ela. Ela se aposentou, né? Morava lá, tinha uma lancha e tudo. Aí foi muito legal aqui. E eu ia depois, que eu trabalhava, né? Ganhava pouquinho, mas aí eu ia, dava um jeito, eu ia de moto, né? Eu tinha uma Honda e eu ia embora. Eu sei que muita dificuldade. Aí eu me formei engenheiro, fui trabalhar na Daido e chegou na Daido, eles me promoveram a líder de caldeiraria. O meu filho já estava com cerca de um aninho. Quando foi logo no início da minha estadia lá, como líder, um mês, assim, menos de um mês, houve uma reunião com toda a chefia e eles me chamaram. E tem um monte de japonês, né? O japonês tem seus critérios muito nobres, né? Realmente. Aí eles viraram para mim, fica em pé e deu o relatório da sua sessão. Ninguém falou nada de relatório, ficar em pé e falar, cara. Eu fui. Porque você achou que só ia participar ali da reunião? Cara, quando eu levantei. Nossa, isso pra pessoa tímida é acabar com ela. Depois de 10 minutos. Em pé, travado. Consegui ficar em pé, cara. Começou a me dar um nervosismo e eu não tinha o relatório. Oi, não tinha como pouquinho. Olha, hoje nós vamos servir uma parmegiana, 4 queijos ao molho branco. Ah, tá, João. Tá bom, Cris, obrigado. Obrigado, Cris. E eu Olha, sei, meu. e aquela situação de pressão de novo, né? A pressão veio, aí o vulcão entrou em erupção, cara. Minha voz travou, aquele nervosismo, sobe um calor, cara, um fogo assim. E eu não consegui falar nada, cara. As lágrimas vieram na frente daqueles homens, um nervosismo. Mas pra você é uma situação de vergonha, né? Cara, e eu, engenheiro recém-formado. Parece que tira toda a autoridade, né? E seria numa empresa boa, já na liderança. Não tem como. E já me colocaram ali um aluno de 5ª série de engenharia que é para depois, né, seguir carreira. E o interessante é que eu também fiz prova para ser engenheiro trainee lá na Eaton. Lembra da Eaton, lá de São José? Que, por sinal, foi o irmão de um tio nosso, lá de Volta Redonda, que... Não, bota o menino indicou. Aí. E eu passei em todas as... Na Daido, depois dessa situação, te mandaram embora, né? Então, vou voltar na Daido. Acho que logo em seguida, né? Logo depois desse dia, cara, eles me mandaram embora, alegando problemas neurológicos. Nossa.
neurológico. E realmente era alguma problema história neurológico, aí, sim. alguma neurose Mas, aí, né? em vez de eles tentar ajudar, eles se livraram. né? não. Mandaram embora. Eles são curto e grosso, pra falar a minha palavra. Corta o mal pela raiz na visão deles, né? Mas já me tinha acontecido algo assim, que eu fui, fiz prova, passava, quando chegava no RH fazer uma entrevista, em inglês nem pensar, eu não... Fala nem o Português, saía direito, né? Imagina o inglês. Eu vim falar inglês, estudar inglês agora, o ano passado. Fiz 2 anos de inglês, que eu pretendo fazer umas viagenzinhas aí. Né? Pelo menos o basiquinho eu quero ter. Porque não tem como um gago aprender a falar inglês. Não tem. Eu não falo em português, vai falar inglês. E aquilo era muito difícil para mim. Eu E é engenheiro sem inglês, né? Inglês sem engenheiro não tem. Mas engenheiro tudo manual, a maioria tudo é inglês, né? Eu sei, meu, que foi lá, foi na Confab assim, e foi na Johnson Johnson assim. Chegou na Fiz, entrevista. e não passava na entrevista com o RH. Porque E a família, como é que ficava nisso? E a família? Aí eu tive muito problema nessa área de desenvolver a minha carreira, cuidar da minha família com dignidade. Eu sei que depois da DAI, daí eu fiquei com uma depressão, fiquei muito deprimido e tal. A minha esposa foi vender bombonzinho de porta em porta, eu ficava ali, ajudava, uma tristeza. Ela era jovenzinha, 21, 22 anos, nem isso. E eu, recém-formado engenheiro, né? Aí o mundo se fechou para mim. E por mais que eu orava, pedia a Deus, nada. Aí teve um dia que eu fiquei meio bravo. Tem hora que a gente tem que ficar bravo. Tem uma hora que sai do limite, né? Meter o pé na porta, tipo assim, alguma coisa tem que acontecer, senão como é que vai ser? E eu já estava ficando revoltado. E eu sei que eu li um texto lá em Hebreus, acho que é o 10, 19, que fala que a gente pode entrar no Santo dos Santos e falar com Deus. Eu interpretei na hora assim, vem aqui, marca um horário comigo, né? Vamos resolver isso. Bate na minha porta, agenda comigo e vamos resolver a sua história. Foi a interpretação minha com o texto, acho que é Hebreus 10, 19. Vinde do Santo do Santo e arrazoemos, né? Ou seja, que eu posso ir falar com Deus que Ele vai me receber e vai resolver o problema. É o Deus que quer cuidar de nós, mas nós não temos essa percepção e não vivemos essa realidade. A gente vive no mundo do nosso braço, eu tenho que trabalhar, levantar cedo, esticar o peito e vamos, né? Só que na Bíblia você vai ver que um Deus que quer cuidar, quer suprir as nossas necessidades. Necessidades é interessante, que é aquilo que você não está dando conta, cara. Ele vai dar conta. O que é pesado ele carrega. Tem coisa que eu dou conta, cara. Eu sei fazer um canteiro, eu sei fazer um projeto, você sabe fazer um programa, o menino ali sabe filmar. Mas tem coisa que você não dá conta, você não consegue curar uma gagueira sua. Um profissional não tem esse poder de estar curado. Sim. Não tem. Uma enfermidade, um câncer, né? Projetar uma carreira que você vai ser alguém útil na Terra para as pessoas. É só ele. É um milagre, é só ele pode. É a necessidade. Aí eu ainda não tinha essa visão ainda. De visão, de entendimento como uma pessoa que teve uma experiência com Deus e foi viver num mundo onde se relaciona com Deus. Eu ainda não tinha essa percepção de que Deus me ama muito e quer cuidar de mim. É simples assim. Você não tinha chego nesse discernimento ainda. Não tinha essa real percepção. A gente até ouve aqui, mas não tem a real percepção. Você mesmo falou hoje, começou a ficar preocupado. Calma aí, rapaz, você sabe que você tem um
Deus que você se relaciona com ele, que é real pra você. É igual que tem na palavra, eu não sei exatamente onde tá, mas que Deus cuida até, não deixa faltar nada pros pássaros, ele é cuida nos dos evangelhos. pássaros, assim. E quanto mais de você, que é a minha imagem e semelhança. Sim. Então é isso que. E quanto mais você, voltando lá, conhece a Deus e procura conhecê-lo e entendê-lo, mais você tem essa convicção e mais conectado você fica. Sim. O filho dele nunca É fica onde a gente desamparado. passa a ter mais tranquilidade, Sim. passa a ter mais, sabe, viver Passa. melhor, Sim. a resolver os problemas de outra forma. Bom, aí eu sei que eu virei e falei, meu Deus, amanhã eu quero uma reunião com o senhor, 6 horas da tarde. Porque foi a mensagem que aquela palavra me mandou. Foi como o Espírito Santo mostrou pra você. Sim. Marca o horário comigo e vamos resolver essa história. Aí eu parei, e naquele dia cedo eu não me alimentei com nada. Eu falei, eu quero o senhor, eu quero falar com o senhor, é o jejum. Quero falar com o senhor eu não posso continuar gago desse jeito, com esse vulcão dentro de mim. Rapaz, não tinha quem me ajudasse, cara. E nessa fase aí, a esposa que tava correndo atrás pra sustentar a família. Vendendo bombonzinho de porta em porta. Minha mãe ajudava, minha mãe sempre teve presente. Sempre tava junto também. Rapaz, não teve, nem pastor me ajudava, cara, nem queria assunto mais, achando que eu era um problemático. Então, aí eu falei, não, Deus vai me ajudar. Marquei 6 horas. Eu sentei aqui, a Nena aqui, no sofá. Eu botei o Edson Neto deitadinho naqueles negocinho que balança assim, sim, na minha frente. Dei a mão pra Nena, esperei o relógio. Juntou a família toda nessa. Pra reunião. Até o Beethoven veio. Beethoven era tudo. Sentou ali e ficou olhando pra mim. Cara, eu fiquei esperando o relógio das 6 horas, peguei na mãozinha dela. Aí quando deu 6 horas, eu fechei meus olhos. É o seguinte, Senhor, vamos conversar. E falei, é o seguinte, Deus, eu acho que eu falei essa palavra, não lembro mais. Mas é o seguinte, Deus, preciso falar com o Senhor. E eu li ontem lá que o Senhor vai me receber no seu escritório, Santo dos Santos. Olha, cara. Olha a audácia. Senhor, não tem jeito. O Senhor me salvou por conta eu olhei para aquela pedra e te pedi que o Senhor mudasse a minha vida. O Senhor mudou. Lembra lá no sítio? Aí eu comecei a falar. Senhor, o Senhor me deu engenharia, eu sei fazer as continhas tudo direitinho. O Senhor me ajudou. Lembra aquele dia lá que um endemoniado veio e me afrontou e o Senhor mandou embora, que eles não foi dentro da faculdade. Dentro da faculdade? Lembra, Senhor, aquele dia que aconteceu? A esposa que o Senhor me deu, o filho. O senhor não citou. A Nena Aí eu casei. é a esposa descrita na carta. Escrita na carta. Do jeitinho que você pediu, né? Do jeitinho. Alegre, extrovertida, pegadora. Do jeito que eu pedi, cara. Motociclista. Aí, ó. Rapaz, é a melhor motociclista. Eu não andei com muitas na minha garupa, mas ela, quando sobe na moto, a moto tem outra pegada. Ela faz a curva, entra e sai redondinha. Eu sinto que a moto tá, porque ela ajuda. É aquela garupa boa, né? Que acompanha, né? Boa. Pensa só, cara, eu tenho uma 1200. Se a garupa não for boa, ela derruba você. Não foi boa. Outro dia eu subi na serra aqui, eu entrei, depois eu vi, eu tava 120 subindo. Ela deu uma saidinha. Uma saidinha. Quem arrumou a moto foi ela, cara. Nossa. Ela arrumou a moto, que ela já deu uma saidinha assim. Eu falei, meu Deus. Aí, cara, eu falei com Deus, agora eu sou gago, eu não consigo falar. Aí eu comecei a abrir meu coração, sabe? Eu sou gago, assim, eu não consigo falar. E esse vulcão, que quando chega alguém aí, uma autoridade, lembra na Daido? Eu sei que o senhor estava lá, o senhor viu aquilo. Aí comecei a falar. E a Nena também começou a falar, chorando muito. E agora eu não consigo dar conta nem do salário para minha casa. Lembra que eu te pedi a esposa? O senhor me deu a esposa? Eu preciso que o senhor me ajude. Preciso que o senhor mude essa história, que me cure.
Porque eu sei trabalhar. Eu não consigo. Rapaz, olha, por Deus, entrou alguém lá em casa que eu não via. Chegou alguém na nossa frente que eu não tive coragem de abrir os olhos, cara, nem a mim. Eu sei que o Beethoven levantou e deu uma rodada assim, ficou atrás, lá para trás. Sentiu uma paz lá em casa tão grande na sala e eu senti uma mão no meu ombro direito e a Nena sentiu uma mão no ombro esquerdo dela, que estava na nossa frente. Não sei quem foi lá. E cumpriu a agenda. Se foi um ano, cumpriu a agenda, cara. A reunião foi feita. Eu outro dia. Vamos segurar aí. Vamos almoçar e contar depois do almoço agora. Já tá lá, ó, esperando nós. Olha, a gente vai almoçar, vamos bater um rango pra gente contar isso daí depois do almoço. Isso daí nós vamos finalizar a história do Edson, cara. Galera, acabamos de almoçar. Bom demais. E é isso, Edson. O que você achou da comida? Puxa, top, viu? Gostou daqui? Top. Parmegiana de... Não tinha vindo ainda pra cá, né? Acabar de falar pra você, poxa, gostei. Tá bom, né? Dá pra fazer esposa agora. Seu Edson, agora vamos lá. O senhor parou naquela parte que você estava em oração na sala, né? Que você sentiu a mão no seu ombro. Tinha alguém ali. Vocês ficaram tão tementes que não tiveram nem coragem de abrir o olho pra olhar o que estava acontecendo, né? E eu percebi que eu fazia parte. Eu entendi que o céu se moveu a nosso favor e que eu fazia parte daquilo ali. E ali foi um momento que eu passei a ter muita paz a partir daquele momento. Então os problemas continuaram, eu continuei gago, sem emprego, mas começou a gerar uma paz dentro de mim muito grande. Aquela depressão que eu tinha sumiu, já veio alegria. Aquela paz que excede todo entendimento. E veio aquele sentimento de pertencer, né, ao reino de Deus, de verdade, porque foi uma coisa muito pessoal e familiar, não foi uma coisa congregacional. Sim. Uma congregação, numa igreja específica, foi em casa. Foi eu, a minha esposa e o reino de Deus, né? O reino do céu. Então eu me senti pertencente. Ali virou a chave, sabe? Então, a partir daquilo ali, eu sem emprego, um dia chegou para mim uma pessoa que ele tinha uma horta, cara. Uma horta imensa, parecia um campo de futebol. Pensa num campo de futebol. Lotado ali, com tobata e tudo, mas não tinha para quem vender. Falei, caramba, eu me empolguei com aquilo, arrumei a documentação, entramos em entendimento, fizemos a firma dele, eu mandei fazer, não tinha dinheiro também, eu também não tinha muito, mas eu tinha amigos, né? Os Sim. amigos me acabaram ajudando. Aí, o meu pai tinha uma Kombi, cabine duplo, diesel, cara, aquilo foi um tratamento de Deus andar naquele carro, viver com aquele carro. Aí eu fui, troquei a Kombi com Fusca que eu tinha e fui pegar as alfaces dele para vender. Para revender. Aí eu só abri o Jumbo Eletro na loja americana. Não precisava mais nada. Não precisava mais nada. De manhã cedinho, tipo 3 horas da manhã, eu ia lá, carregava o carro, levava tudo fresquinho, no Jumbo Eletro, voltava, carregava, levava na loja americana, 8 horas eu estava em casa. Da manhã.
Cara, a grana que eu tava ganhando com aquele rapaz era mais do que eu ganhava na DAID. Caramba. Como líder. Ele me dava 30%. Levantamos a horta dele, aí eu fui para a carreira solo. Apareceu um outro negócio, comprei uma loja de vender doce, vendia no atacado, eu usava aquela Kombi e saía vendendo por aí nos bares. Foi uma época assim, confesso para vocês, de muito trabalho e pouca grana. Era tudo reguladinho, sabe? Então eu não me atrevia a comprar nada financiado porque eu sabia que eu tinha o pão nosso de cada dia. Era o pão nosso de cada dia. Mas a gente começou a se organizar como família. A minha filha nasceu e eu ainda continuava gado e tudo, etc. E tal. De repente, eu sempre que eu podia, eu ia ali no Desafio Jovem a ajudar o pastor Maurício com os dependentes. Levava uma oferta, uma prenda, um cobertor, um negócio assim. E um dia me aparece lá um senhor, um pregador, escritor de livros, que era gago. E eu tinha um trauma, um tabu, sabe, uma crença negativa em cima disso muito forte. E o homem foi lá para dar uma palestra e vender os livros dele. Palestra gago. E o cara era gago. Alguém me falou, vai vir um pastor aí gago. Aí eu falei, eu não acredito. Tem que ver isso. Não, eu tenho que ir lá ver. Era assim, né? Travava logo de saída mesmo? As palavras não vinha. Saía. Eu era assim, cara. Então, como é que você senta numa mesa e conversa com os outros? Não tem como, cara. Você está sempre calado, ouvindo mais do que falando. Né? E se era bronca mesmo, tinha dois jeitos para resolver. Eu era no braço ou eu ia embora. Eu ia embora, desistia. Não tem como resolver nada na palavra. Então essa era a minha dificuldade, que é uma baita de uma dificuldade, né? Aí eu sei que eu fui lá para ver o homem, o provador gago. Quando eu chego, eu falo, o cara ficava assim com o dedinho, eu baixei a cabeça e falei, meu Deus, isso aqui foi me dando uma agonia, cara. Desculpa. Porque eu via eu nele e eu via aquilo, mas aí uma coisa chama, como é que pode? Ele tá tão alegrinho, tão à vontade, falando para 80 pessoas. Tentando vender o livro dele. E desse jeito, gago. Aí, aquela agonia virou em riso. E eu comecei a rir do gago. E o gago falava e eu ria dele, cara. Eu ria baixinho, daqui a pouquinho eu ria alto. Só que só eu estava rindo. Tinha umas 80 pessoas. Eu estava meio que no meio ali. Eu sei que daqui a pouquinho as pessoas, porque o riso ele contagia. Sim. Começaram a rir também. Eu falei, caramba, aí eu ria, todo mundo ria. E eu olhava pra ele e ria. Aí a figura dele começou a ficar engraçada. E eu não aguentava, tipo Claudinho Duarte. Já tava dando gargalhada já, né? Eu já tava gargalhada, né? Eu sei que teve uma hora que ele deu um tapa lá no púlpito e falou, por que você tá rindo de mim? E apontou pra mim. Isso aí, agora crespou. Rapaz, o pastor, ele perdeu o rumo. Ele saiu do salto. Aí você puxou a turma toda pra dar risada dele. Pois é, tá. Aí eu olhei pro lado, olhei pro outro, todo mundo olhou pra mim e falou, você mesmo. Aí eu falei, não, é porque eu também sou gago. Aí descontraiu um pouquinho lá e no final
ele vira para o povo e fala assim: eu quero fazer uma oração para Deus te curar. Eu fui o primeiro aí lá na frente, cara. Saí correndo, fui lá, e você, o que você quer? Eu falei, eu quero falar. Aí nisso foi só risada, né? 2 gatos. E ele orou por mim, né? Eu voltei para casa feliz da vida, mas ainda gaguejando. Gaguejava muito. E nisso, passou uns anos, a Nena, sempre a Nena, começou a vender umas lingerie para um rapaz lá de Nova Friburgo. E o rapaz ficou nosso amigo. Aí eu fui na Friburgo, comprei umas lingerie, dei para a Nena, ela começou a repassar também. Chega a ter muitas vendedoras, ganhar dinheiro com aquilo e tudo. Aí um dia ele me chamou para ir para o encontro do César Castelhano, aquele lá de Manaus e tal, né? Encontro tremendo. Ainda estão fazendo muito por aí. Esses dias mesmo teve um pastor amigo meu lá de Brasília, que eles fazem encontro, ele falou: Edson, vem fazer mais uma vez, vai ser bom. Eu falei: eu vou sim. Então eu já estou agendando para ir lá Brasília fazer uma Pereia. Meu amigo Pereia, se um dia você me ouvir aqui, um abraço para você, querido. Amo muito você. Aí ele me chamou para ir no encontro. Eu não fiquei muito interessado, não. Mas quando ele disse que não podia falar, que tinha que fazer jejum de palavras, Você falou, tô no lugar certo. aí eu me empolguei. Então eu vou. Aí eu fui. Chegou lá, você não pode falar, ficou ali dentro. No segundo dia, era uma aula de cura interior. E eu ali no meio da turma, e eles orando por nós, né, que ficam uns homens em pé assim. E quem estava dando essa aula era psicólogo. E ele então, de repente lá, eles avisaram: vocês vão ter lembranças de coisas, vocês vão anotando aí para depois a gente vamos trabalhar em cima disso. Beleza, só que começou a vir uma lembrança em mim que me desestabilizou, né? Eu fiquei totalmente emocionalmente desestabilizado. Eu lembrei, eu pequenininho, que cerca de 5 anos, brincando na rua com um prego, aqueles pregão, brincando com um prego daquele. E um vizinho do prédio da frente entrou com o carro, chegou com o carro na garagem, era aberto assim, a gente tinha acesso, entrou com o carro na garagem e pegou uma parte de compra de supermercado e deixou uma parte lá. Isso era em 1960. Ninguém mexia com ninguém, 66. Volta Redonda era área militar. Então não tinha essa de mexer nas coisas dos outros. Carro ficava aberto. Não tinha roubo na rua. Isso lá em Volta Redonda. Mas eu peguei uma lata de azeite lá daquelas compras dele e abri com o prego. Tipo 5, 6 anos de idade. Abri e comecei a fazer desenhar com azeite. Lembrando disso, cara. Eu só vi essa lembrança e eu ouvindo o homem, mas vivendo o momento. É uma coisa muito interessante. Porque não é uma lembrança, né? Não, parecia que eu estava vivendo aquilo, que eu fui transportado para aquele lugar. Né? A impressão que dava, tão real que era. E aí o homem veio, era um homem grande, fardado, militar, do exército. Quando ele viu aquilo, ele me deu uma coça, me agarrou pelos braços, me dava aquele mãozão, pá, na minha cara, e me levou pro hall do prédio, onde sobe a portaria do prédio, assim, pequeno, e ali me deu mais uma coça e mandava eu ficar quieto e calar a boca. E os meninos vendo, cara, uns rindo, outros apavorados.
na frente assim do vidro. Eu sei que naquele momento eu entrei num desespero tão grande ali que eles pararam a Você estava aula. com quantos anos? 38. Caramba. Isso se deu eu com 38 O anos. trauma foi tão grande que apagou da sua cabeça até o momento. Exatamente. Foi o que os psicólogos falaram. E isso foi uma coisa muito forte. Foi um trauma, foi uma agressão muito forte que o meu consciente Bloqueou. jogou para dentro, o subconsciente jogou para outro lugar lá e escondeu isso. E as reações foram essas: gagueira, agressividade, né? Impulsividade, depressão, Caramba, cara. né? Cara, então aí eles me levaram para outro lado, me explicaram. Eu fiquei mais de hora, talvez hora, não lembro bem, mas foi um tempo longo, conversando essas coisas com eles, porque eles começaram a mexer naquilo. Trabalhar, né? Eu nunca tinha conversado isso com ninguém, nem pastor, líder, nada disso. Nunca me abri para ninguém, para minha mãe. Uma vez eu era pequeno, fiz tratamento de fonoaudiólogo. Nunca lembrei disso, cara. Nunca veio uma lembrança desse Essa acontecimento. situação. Vinha sempre as lembranças do prego. O prego você A lembrava. outra não vinha. Após prego não vinha. Eu sei que eles oraram por mim, falaram, vamos fazer uma oração por você. Eu falei, perfeitamente. Aí eles oraram, me lembro como se fosse hoje. Ô, papai do céu, cura o Edson, esse trauma, essa gagueira. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. A outro lá falou, pai, pedimos, cura ele, pela sua bondade e misericórdia. Cura o Edson, Senhor. Eu sei que eu fui embora para casa, passou uns dias, a Nana ficava olhando para mim e falava, você não está gaguejando mais. Nem você não reparou. Nem eu não reparei, cara. E foi tão legal porque foi assim uma coisa muito assim, normal na Terra, sabe? As pessoas pediram ao Deus dos céus Foram atendidos. e fomos atendidos, cara. Não teve. Da outra vez teve lá o Senhor Jesus que veio, da outra vez teve um enviado do céu, mas dessa vez foi uma oração. A gente está aqui. Natural. Vamos fazer uma oração por ele? Vamos, Pai, abençoa. Foi uma coisa Tão simples, né? simples, cara. E eu nunca mais tive aquelas crises de nervosismo. Nunca mais eu tive aquelas paranoias de falar e a voz não saía, minha voz sumiu. Aí eu fui para a Donep, já logo nessa época, fui para a Donep. Na Donep me chamaram para ser instrutor de seminário. Mas eu que não falava, aí eu fui, o primeiro seminário foi horrível. Tinha 80 pessoas, eu não falava. Aí eu fui insistir, daqui a pouquinho começaram a mandar dar o testemunho, daqui a pouquinho me botaram na frente de 1000 pessoas para dar o testemunho, cara. Aí eu falava, eu chorava, porque a minha voz saía normal, cara. E assim veio até hoje. Então hoje eu falo, hoje eu tenho paz, hoje eu sigo conhecendo a Deus, porque Ele é real. Ele é real. E Ele está em busca daqueles que o procuram. Não importa o que você é ou tem, não importa se O você que foi, o que deixou de foi, fazer. deixou de ser. Ele está em busca, ele está com os braços abertos para todo aquele que nele crê. Ele transforma, cara. E é só dar um passinho, né? E não é uma questão de ser alguém extraordinário, expressivo, cheio de grana, alguém cheio de nome. Não é uma questão disso. É uma questão de ser um cidadão dos céus que vai viver eternamente. Sabe, Deus, ele
ele está assim em busca dos seus filhos. Ele tem um prazer extraordinário com aquele que o tem como pai. Então, E tá preparado para te pôr no colo e chacoalhar, né? o prazer que ele tem, exatamente, mas Como o prazer caminho. que ele tem de ter você como filho dele, você talvez não tenha compreensão disso. Que a questão não é você, a questão é ele. É ele que quer ter os filhos com ele. É ele que quer cuidar dos filhos que ele criou. É muito mais além de uma questão de eu sou ou ser alguma coisa. Não, eu sou o filho do Deus Todo-Poderoso que me criou para ser dele. Mudou de figura agora. Não quer dizer que eu sou isso ou aquilo, mas quer dizer que eu sou filho de Deus, amado por Deus e desejado por Deus. Aí muda o seu relacionamento, você passa a ter mais paz, tranquilidade, você valoriza mais o sossego. Sim. Você valoriza o sossego, porque é no sossego que você está mais íntimo. Essa foi assim o ápice. Aí de lá para cá nós abrimos as lojas Body Joy, de lá para cá nós passamos a ter um pouquinho mais de fartura na terra, e hoje o que eu busco realmente é estar conectado com Deus o tempo inteiro. É o mais importante. É o que eu tô interessado, entendeu? Eu falo, né, que quando a gente aprende a conversar com Deus e pedir da forma certa, que normalmente quando a pessoa se converte ou ela não tem muito conhecimento, as orações são todas pra gente. É incerto, né? E é uma coisa incerta. Você ora na incerteza. Eu falei pra Mirella, você tá falando, mas amor, você não tem mais sonho? Eu falei, não. Pô, mas por que você não tem sonho? Porque eu entreguei minha vida para Deus. E tá na mão deles meus sonhos. Então hoje eu oro para ele e falo, pai, me coloque onde o Senhor quer, me use como o Senhor quer, e aonde eu esteja, o Senhor que seja exaltado. Então você tá na mão dele. Você tá na mão me direciona. Então hoje eu até falei para ele, tem muitas coisas se movendo nas nossas vidas que eu tô deixando ele conduzir. Eu sei que o negócio é pro ano que vem, não é para agora, ele tá movendo, e aonde ele tá me mostrando, eu tô caminhando e abrindo minhas portas. Agora o que vai ser, não sei. Ela falou para mim, amor, o que não sei? Ah, mas você orou para isso? Eu falei, eu orei, Deus mostrou essa porta, eu tô indo. Vai ser isso? Não sei, porque ele não me falou. Eu só tô seguindo o caminho que ele tá me traçando. Hoje a gente desfruta de uma coisa assim muito legal. Eu tenho tido a oportunidade de ganhar alguns mimos de Deus por conta daquele versículo que fala assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do coração. Isso é muito profundo, porque quando ele fala agrada-te do Senhor, é que você viva uma vida de gratidão, realmente. Agora cedo, no dia, olha que legal aquele rango ali, cara, aquela parmegiana. Pai, muito obrigado, estava muito bom, cara. Então veja o estilo de vida de gratidão. Mas se tivesse uma coxinha, eu ia tá grato do meu jeito. Então, o seu estilo de vida é de gratidão. É de saber que tem um pai que está cuidando de você. E com isso, ele olha para você e vê que você está tão conectado nele, na gratidão e no amor e na certeza de que ele cuida de você. Ele fala, você sabe que eu cuido de você, né? Sei, o Senhor é bom demais. Não importa o que aconteça. Que ele concede alguns desejos, ou talvez a maioria, do seu coração. Então, eu tive algumas experiências, eu tenho tido muitas nesse sentido. Eu realmente, a gente tem desejo, você tem, menino ali, todos nós temos anseios, desejos. Uns são lícitos, outros não são, mas aqueles que são lícitos enquadram no caráter do pai, se você precisa conhecer os atributos do caráter. Ele concede, cara, e quando você menos se tocou,
Você tá com aquilo que você almejava tanto. Nossa, eu queria tanto. Foi tão natural que você nem percebeu, né? Cara, A ficha cai depois, né? Eu via as GS 1200 passando, cara, eu olhava assim, igual uma criança. Uau! De repente tinha uma Tinha uma na garagem. Então é só um exemplo. Tem vários. Esse dia a Nena estava regozijante, porque nasceu um pé de goiaba no vaso. Aí eu deixei e comecei a tratar dele. Mas deu tanta goiaba, cara. E a Nena é fascinada em goiaba. Se ela passar na rua, vê um pé de goiaba, ela para o carro, sobe lá e pega as Pra goiabas. comer. Eu gosto também. Rapaz, mas você vê a alegria da minha esposa em ver as goiabas e ela come e fala, Deus, obrigado, como que num pezinho desse o senhor Dá tá me tanta dando goiaba. tanta goiaba? Olha só, relacionamento. De igual forma foi a jabuticaba. Eu falei, eu vou plantar uma jabuticaba aqui. Aí eu Foi olhei embora. a jabuticaba. Aí depois eu vi quais adubos tem que pôr num vaso. A jabuticaba dá 3 vezes por ano. Desse tamanho, Docinho. e ela se esbalda, porque ela adora jabuticaba. Agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazendo o desejo, leva uma vida de gratidão. A gratidão é a maior expressão, uma das maiores expressões de amor que tem, porque você fica vidrado. Quando você é grato, você se conecta com a pessoa em vibração, em adoração. De tão grato que você é, isso gera uma adoração. E os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em verdade isso. Pra você ver, né? Ontem aconteceu isso comigo, eu até postei no Instagram. Eu tava com... Aconteceu várias vezes, e nas primeiras vezes eu fiquei bravo, muito bravo, pé da vida com a pessoa. A Mirella algumas vezes estava junto, no supermercado. Umas 3 vezes tava ali esperando para ser atendido, o cara pegava o carrinho dele, colocava o carrinho do outro lado, passava a compra e ia embora. Eu tinha que tirar o carrinho do cara aqui, passar, levar do outro lado para me poder passar minha compra. Então o pessoal largava. E que ele me incomodava. Eu falei, caramba, que o ser humano não tá nem aí com o próximo, né? Tipo assim, eu vou largar ele, se ele quiser ele tire, ele que se vire. E ontem eu tava no Atacadão, eu dei muita risada. Fiz minha compra, fui lá comprar umas coisinhas que estavam faltando, passei a compra, coloquei na sacolinha lá do tempo, coloquei no meu carrinho do lado do caixa. A moça deu tanto, eu vou pagar. Eu virei para pagar, no que eu virei, eu vi aqui de canto com o olho, com o senhor pegou meu carrinho, que eu tinha deixado para mim sair, empurrou do outro lado, na frente do outro caixa, pegou o carrinho dele e pôs no meu lugar. Fiquei quieto, fiquei em paz. Antigamente eu já ia subir uma fúria absurda. Fui lá, paguei. A hora que eu saí, eu tive que dar uma empurrada no carrinho para me poder sair. No que eu empurrei o carrinho, peguei o meu e fui para a saidinha ali do Atacadão, o menino que fica ali na frente de casa, os jovens aprendizes, pegou o carrinho do cara e saiu andando com o carrinho pro meio do negócio, levou o carrinho embora, o cara correndo atrás dele, o meu carrinho xingando o menino. A minha vontade era voltar e falar, ó, tá vendo o que o senhor fez? Tá vendo? A gente semeia bem, colhe bem. Quando a gente semeia mal, colhe mal. Você jogou meu carrinho lá embaixo, onde você tá indo buscar o seu lá? Então quando a gente tá nessa conexão, essas pequenas coisinhas do dia a dia, você olha e fala, meu, até no carrinho ele não deixou barato hoje. Falou, não vai ficar assim, o meu filho não vai bagunçar não, vai pegar o carrinho mais longe. Então você começa a ver em pequenas coisas, né, o trabalhar de Deus na vida da gente. Deus é real, nós fomos feitos para... eu li esses dias uma coisa muito legal, assim, Deus fez o céu para cuidar da terra, né? O céu cuida da terra. Sim. O sol, a chuva, a lua, esse ciclo, né? E a terra Deus fez para nós, nosso habitat, nossa casa. E nós, Deus fez para a glória de Deus, para que a gente aponte tudo para Ele. E é isso aí. Edson, eu queria agradecer você ter aceitado nosso convite. Foi demais. Foi muito bom ter te conhecido, né? Há 15, 20 dias atrás, eu acredito que seja. 15 dias, né? Mais ou menos. 15 dias, né? A gente teve o prazer de... Normalmente, às vezes, acontece a gente convidar a pessoa que não sabe o testemunho. Normalmente é assim, Deus pega a gente de surpresa. Mas a gente teve o prazer de... Teve algumas coisas a mais aqui, teve
umas especiarias a mais que você não contou lá no dia, você contou aqui. Do lugar, do tempo, né? Então teve alguns detalhezinhos a mais. Tem outros ainda, teve um outro que eu não conto hoje também, eu não contei, uma outra oportunidade. E vamos combinar pra Nena vir também, né? A Nena é jóia. Pra ela vir também gravar junto. Olha, para mim foi assim algo legal, tremendo. Eu vejo que mais um dia se passa e a gente pode, e hoje de uma forma especial, falar do amor de Deus é uma coisa muito preciosa para mim, né? Viver o amor de Deus. Para mim hoje Cristo é tudo. De manhã, de tarde, de noite, está nos negócios, na família, está nos lazer. Esses dias nós fomos dar uma volta no Chile de moto, passamos 20 dias andando de motoca e legal que todo dia um grupo parava já ia dando as mãos e olhava para mim e falava, da hora aí. Porque nós fomos e voltamos sem passar num buraco, sem furar um pneu, sem levar uma multa, sem dar um BO. Não deu um BO. No dia tranquilidade. Que mais BO deu, nós só fomos achar um hotel 10h30 da noite, já estava dando os nervos. Uma cidade grande lá na Argentina. Foi o único estresse que teve. Demorou para achar o hotel para dormir. O resto foi tudo conforme nós orávamos e pedíamos a Deus. E já no meio da viagem para frente ou antes, os outros que não têm esse hábito que eu tenho de se relacionar com Deus, já ficava pedindo que eu orasse. E foi legal demais. Que envolve, né? Envolve. Os caras se alegraram muito, querem voltar, querem ir agora lá pro Ushuaia. Eu falei, eu vou, conta comigo e agora vamos trocar a motoca para ir de motoca. Amém. Então, se você gostou desse episódio, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, manda pro seu amigo. Não esquece de mandar pro inimigo, para ele se converter também. Galera, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima semana.